Ah, porque eu estou em primeiro. É em 2 Samuel. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, achei. 2 Samuel, capítulo 23, verso de número 22. Vamos lá? Aliás, vamos no 21 ou 22? Oi, gente, tudo bem? Não, eu quero mudar o texto. Eu vou voltar um ainda. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 23, verso de número 20. Diz o seguinte: E Benaia, o filho de Joiada, o filho de um homem valente de Cabziel, que havia feito muitos atos, ele matou 2 homens de Moabe, semelhantes a leões, e também desceu e matou um leão no meio de uma cova num dia de neve. Com licença, temos aqui um maluco. Sabe, eu quero que você compreenda o que esse rapaz chamado Benaia, que talvez eu possa apostar que você nunca ouviu o nome dele. Quem já ouviu do irmão Benaia aí? Levanta a mão. Como que vocês não conheciam o Benaia? O Benaia simplesmente num dia de neve entrou dentro de uma cova e matou um leão na lança. Qual foi a última pessoa que você conheceu que perseguiu o seu leão a tal nível que fez em um dia de neve entrar dentro de uma cova fria e escura para matar um leão? Qual foi a última vez que você ouviu isso? E sabe, eu chamo isso de momento épico. Quando a gente olha para as definições do que é épico na vida, né? A gente olha para os filmes épicos. O que é um filme épico? Um filme épico é aquele que produz um herói. E aí quando você vai na Bíblia, a Bíblia é um livro de heróis. Tudo o que estes grandes homens que contamos os seus feitos e histórias foram heróis do seu tempo, tomaram ações e atitudes que os tornaram heróis e os fizeram entrar na história. A história de Jesus, ela é épica, porque Cristo fez aquilo que ninguém poderia fazer, e eu vou além, ninguém teria a coragem de fazer, mas Jesus tomou sobre si as nossas dores, e ao madeiro se entregou por amor a mim e a você. Isso é épico. O pressuposto do épico é fazer aquilo que ninguém teria coragem para fazer, é acreditar tanto naquilo que Deus tem, que nos faz tomar decisões que ninguém teria coragem de tomar, é confiar tanto na palavra, é confiar tanto no sonho, é confiar tanto naquilo que Deus tem, que você toma qualquer decisão, a qualquer momento, em qualquer tempo. Se Deus ordenar, se Deus mandar pular, pula, se Deus correr, mandar correr, corre, se Deus mandar ficar, fica, se Deus mandar voar, você abre o braço e voa, porque não importa o que é lógico, o que importa é o que Deus está mandando fazer. A loucura do Evangelho é que o Evangelho é uma grande loucura. É isso. Como pode crer em um Deus que abre o mar para o povo passar? Como pode crer em um Deus que faz a chuva parar? Como pode crer em um Deus que manda nuvem de fogo, coluna de fumaça? Como pode crer em um Deus que faz água brotar da rocha? Como pode fazer e crer em um Deus que dá o Filho por homens maus como eu e você?
Tudo que está na palavra é épico, e a nossa vida é chata demais, porque a gente não reproduz aquilo que a Bíblia me dá autoridade para viver. A gente escolheu viver uma vida demais de singela, sendo que a gente poderia estar vivendo aquilo que é extraordinário, e Deus desenhou, desempenhou, deixou para nós. Sabe o que Cristo disse para os discípulos? Ei, em meu nome vocês farão obras maiores do que essas que eu vi que vocês me viram fazer. Em meu nome vocês podem. Mas nós não olhamos para um homem como Benaia, que ninguém conhece a história, mas que faz parte dos 37 valentes de Davi. Nesse mesmo texto conta a história de um moço chamado Eleazar, que entrou na guerra com uma espada na mão e não largou a espada, mesmo que tinha 300 homens na frente dele. Ele matou todos na espada, a ponto de a mão amortecer e grudar na espada. Sabe o que é isso? Só vive de maneira extraordinária aquele que tem coragem de fazer o extraordinário por Cristo, mesmo que não tenha lógica, mesmo que não faça sentido, mesmo que nos custe às vezes a reputação. Doesn't matter a nossa reputação, não importa o que vão dizer sobre nós, o que importa é o que nós carregamos. É muito mais extraordinário do que estão pensando, é muito mais poderoso do que acreditam, é muito maior do que a gente. Posso até parecer fofo, mas dentro de mim há um leão que ruge alto. O nome dele está acima de todo nome. Há poder no nome de Jesus. Eu tenho coragem de estender as mãos sobre os enfermos e crer que eles podem ser curados, porque o Deus que eu sirvo me dá autoridade para fazer isso em nome dele. Então para pensar que se a sua vida não é épica, é porque você não acredita em quão épico Deus é, de quão extraordinário Ele é. E eu vou te dizer, a gente se cerca de pessoas que nos desmotivam a crer. A gente se cerca de pessoas que nos fazem desacreditar que é possível sonhar os sonhos de Deus. Nós nos cercamos de pessoas que nos desmotivam a crer no milagre e no sobrenatural. A gente deixa que isso permeie a nossa vida com o Senhor. E eu não estou falando de algo saudável, eu estou falando de algo que às vezes é doentio a ponto de roubar de nós a esperança e o brilho dos olhos. Eu vou te falar um negócio, meu lindo, e com todo o temor eu falo isso. Tem gente que quando sabe demais sobre algo, perde o brilho dos olhos, que deveria ser a característica daqueles que servem a Cristo. Não adianta falar de Jesus sem brilho nos olhos, porque se não tiver o brilho nos olhos não tem fogo, se não tiver fogo não tem transformação, e se não tiver transformação não tem graça. Então, lindo, quando eu olho para esse rapaz Benaia, a Bíblia conta o feito dele. Ele tinha uma fúria, uma força e uma fé extraordinária. Quem é que em sã consciência entra num dia de neve numa cova e mata um leão? Ninguém faz isso, a não ser que seja o leão o seu destino. Um leão tem aproximadamente 200 quilos. Tem gente que tem leão de 1000 quilos, tem gente que tem leão de 50 quilos. Mas os leões permanecem na caverna e a gente permanece fora morrendo de medo. Eu vou falar uma coisa para você: os nossos sonhos, eles são extraordinários se nossos sonhos forem os sonhos de Deus para nós. E eu vou dizer algo ainda maior: se os teus sonhos não te assustam, provavelmente eles sejam pequenos demais. Nós temos que sonhar sonhos que são do tamanho do eterno, sonhos que são extraordinários e que são deles para nós, não de nós para Ele. Nós somos pequenos, somos, extremamente limitados, mas quando nós deixamos o Senhor dominar as nossas emoções e colocar aquilo que é o plano dele efetivo para nós, haverá algum leão na frente que precisaremos entrar na caverna no dia de neve e matar. E eu vou te dizer, o sucesso de Benaia não foi sair da caverna, foi entrar nela. Eu vou dizer de novo para você nunca mais esquecer: o sucesso de Benaia não foi ter matado o leão, foi ter entrado na caverna. Eu creio, eu vou entrar na caverna. Não importa que não faz sentido, não importa que tudo diz ao contrário. Isso que é extraordinário, isso que é épico, é ter uma causa que eu esteja disposto a morrer por ela, mesmo que me custe a vida. Eu vou entrar na caverna. Posso te falar uma coisa? O que eu faço, eles têm dias contados. Pregar o evangelho, dias contados. Estão censurando opinião no Brasil, estão censurando muita coisa já.
E daqui a pouco vão censurar a gente de pregar o Evangelho, porque o Evangelho torna-se ultrapassado para aqueles que querem desrespeitar os princípios da Bíblia. Mas mesmo que seja proibido, eu quero continuar pregando aquilo que me salvou. Eu não descobri uma historinha, eu descobri algo que me salvou, me transformou, me libertou e me fez livre e uma nova criatura. Não é algo a ponto de dizer, oh que lindo, não, é dizer, eu entrego a minha vida para essa causa. É a minha causa, pode não ser a sua, eu não sei qual é o seu leão, mas esse é o meu leão. E eu vou te dar um conselho. Observe quem está à sua volta e perceba com quem você está andando. Se você está andando com gente que está vivendo vida épica, ou se você está andando com gente que está o tempo todo desacreditado da vida. Sonhadores são extremamente contagiosos. Pessoas cheias do Espírito Santo são extremamente contagiosos. Gente otimista da vida, que tem uma palavra de esperança sobre tudo, é extremamente contagiosa. Mas o pessimista também é, o sem fé também é. No fim do dia é nós que escolhemos aqueles que vão permear a nossa história e caminhar ao nosso lado. Eu já sei quem vai andar comigo. Eu quero aqueles que creem no Deus que eu creio, que estão dispostos a viver a causa que eu estou disposto a morrer, porque no fim do dia o que vale é aonde eu irei chegar em Cristo. Sabe, a loucura disso é saber que existe uma vida disponível para nós. Na verdade, existem duas, até mais, mas que existe uma opção que é extraordinária. Existe uma opção que é poderosa. Existe uma opção que faz a gente dormir com os olhos brilhando, com o coração cheio de alegria, que faz a gente acordar com propósito e razão para andar como maluco às vezes durante o dia, cheio de força, cheio de ânimo, cheio de fé, cheio de crer que Deus está cuidando de tudo. Mas existe a outra que é normal, que você só busca quando precisa, que só lembra dele quando o calo aperta. Lindo, oh lindo. Uma vida épica pressupõe decisões épicas, e no fim é isso que importa. Tudo que chamamos de épico hoje foi uma decisão extravagante que alguém tomou. É épico falar sobre Noé, mas quem construiu a arca foi ele. É épico falar sobre Neemias, mas quem restaurou os muros foi ele. É épico falar sobre Moisés, mas quem brigou com Faraó, que foi em cima e libertou o povo, foi ele. É épico falar sobre Jesus, mas foi o sangue dele que correu na cruz do Calvário. Sobre nós, o que irão dizer? Qual será a nossa história? O que irão contar sobre nós? O que os meus filhos vão dizer sobre mim? Sabe o que eu percebi? Meu filho João, que é o mais velho, até mesmo Noah, ficaram encantados esses dias comigo, que eu fiquei me sentindo um bambambam na minha casa. Eu coloquei a roupa do super-homem e apareci na frente do meu filho. Fiz que passei voando por ele e parei. Quando ele me olhou, os olhos dele brilharam. Uau, meu pai. Só que esse herói, quando tira a capa, perde a força. Esse herói, quando tira a fantasia, perde o brilho. Mas o que nós somos quando estamos sem a fantasia? O que os nossos filhos dirão sobre as nossas escolhas, sobre a nossa história? Eu vi um vídeo do pastor desta igreja que Jesus levou, e ele contando
em uma mensagem, na verdade parecia uma despedida. Ele dizia: eu tenho poucos anos para viver, contei os meus dias e tenho mais passado do que futuro. Como um menino que come jabuticabas e quando chega ao final delas, come até o caroço porque vê que está no fim. É assim que eu me sinto. Não tenho tempo para conversas intermináveis. Eu consigo lembrar do que ele disse. Eu preciso viver de maneira intensa agora. E talvez você não sabe, mas isso aqui é legado dele. Estar aqui é legado dele. Fazer o que ninguém fez, ter coragem para empreender aonde ninguém empreendeu, colocar a mão onde ninguém tem coragem. É isso que nos torna épicos e valorosos para a nossa história. No fim do dia, o mais bonito não é matar o leão, é entrar na caverna. E o que vai acontecer lá será a história que vão contar. Jesus, eu fico sem palavras contigo, Senhor, porque tudo isso que falamos, Tu fez primeiro. Tu és o modelo perfeito, Tu és o modelo ideal, Tu és o nosso príncipe, e que sejamos parecidos contigo, que tenhamos a coragem, baseados em tudo aquilo que o Senhor fez. Em Teu nome faremos obras ainda maiores, eu creio, Jesus. Eu creio em uma geração extremamente ousada no pregar a palavra. Eu creio em empresários cheios da Tua presença, ousados em tomar decisões. Eu creio em homens e mulheres que terão decisões que vão mudar a nação para melhor, para a glória do Teu nome. Vidas épicas, mas baseadas na Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, nos dá a visão sobre aquilo que ainda ninguém enxergou. Nos faz sonhar aquilo que ninguém sonhou. Me diz o nosso leão que nós entraremos na caverna num dia de neve. Em nome de Jesus. Minha interessante. Jovens, é o retiro de jovens. Que bom que você está nesse vídeo. Eu tenho uma mensagem do Senhor Jesus para você, assim como toda segunda-feira, 7 horas da manhã em ponto, sempre tem uma palavra de Jesus para você por aqui. Eu quero te fazer um convite. Se inscreve no canal, bebê. Se você ainda não se inscreveu, é rapidinho, só para se inscrever. Ativa o sininho, toda segunda-feira tem uma mensagem aqui. Aí, isso, curte o vídeo, comenta, compartilha, faz tudo que der, faz um checklist. Comentei, top, curti. E é isso, porque daí dá uma moral, o vídeo vai mais longe. A gente tá com uma meta, irmão, de chegar a 10 milhões de inscritos. Já pensou? Irmão, vocês já pensaram nisso? O dia que chegar, eu não vou ficar ansioso. Mas o dia que acontecer, nós vamos celebrar junto. Porque é só Jesus que pode fazer algo assim. Mas Ele vai fazer. Vocês estão ficando bom. Vamos pro vídeo. Gênesis, capítulo de número 25, versículo de número 27. Diz o seguinte: E os meninos cresceram, e Esaú era um caçador habilidoso, um homem do campo, e Jacó era um homem simples, habitando em tendas.
E Isaque amou Esaú, porque ele comia da sua caça, mas Rebeca amou Jacó. Jacó cozeu um ensopado de lentilhas, e Esaú veio do campo cansado. Estava ele desfalecendo. E Esaú disse a Jacó: dá-me de comer, rogo-te desse ensopado, pois eu estou com muita fome e cansado. Por isso seu nome foi chamado Edom. E Jacó disse: vende-me nesse dia a tua primogenitura. E Esaú disse: eis que eu estou a ponto de morrer, de que me serve essa primogenitura? E então Jacó deu a Esaú pão com um ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu e se levantou e foi pelo seu caminho. Assim Esaú desprezou a sua primogenitura. Decisão errada, decisão muito errada. O que era muito importante foi deixado de lado por aquilo que era temporário. Eu recebo muita pergunta às vezes de pessoas dizendo: como é a voz de Deus? Como eu sei qual é a vontade dele sobre a minha vida? Como é que eu sei se o que eu estou fazendo é da vontade dele ou não? Essa é uma dúvida muito pertinente e corriqueira. Como que eu sei? Sabe? Como que eu vou ouvir? Como que eu vou saber? E é nesse inteirinho de ausência, às vezes, de resposta, que nós tomamos as piores decisões da nossa vida. E se você observar, a grande maioria dos problemas que você está vivendo é fruto de decisões que você tomou. Ninguém tomou a decisão, foi você. Ah, é porque o meu marido, quem casou com ele? Ah, porque filho acorda 3 horas da manhã. Quem foi que fez? Quem foi que fez? Ah, porque esse trabalho, quem foi e levou o currículo lá? Irmão, todos os problemas que a gente reclama foi a gente que fez. Foi as nossas decisões. Foi a gente que decidiu, foi a gente que quis. Portanto, olha que poderoso. As nossas decisões determinam muito sobre o que nós vivemos. Entende? E isso é muito perigoso. Porque quando a gente olha para um homem como Esaú, largando mão da primogenitura, eu preciso que você entenda isso. Ser primogênito carregava uma bênção especial, uma honra diferente. Sabe, o primogênito tinha mais direitos. O primogênito a longo prazo tinha valor na casa, era o chefe da família, era o sucessor imediato. O primogênito tinha uma razão. Então entenda que quando Esaú nasceu, e veja, Esaú e Jacó eram gêmeos. E sabe o que é interessante? É porque no começo, quando Isaque e Rebeca estão para gerar Esaú e Jacó, a Bíblia vai dizer que os meninos lutavam dentro do ventre. Olha que loucura. E aí a resposta do Senhor foi: é porque dentro dela haviam 2 nações. Só que há uma coisa no texto incrível, diz: o mais novo governará sobre o mais velho. Isso não fazia sentido. Por que não fazia sentido? Porque o mais velho que governava sobre o mais novo. Só que é porque a decisão de Esaú estava clara. Sabe, havia sido predito. Lembra, Deus já conhece o final das histórias. E aí a Bíblia vai dizer que Esaú está chegando cansado em casa, e Jacó, ligeiro, vivendo a fome, a fragilidade, fez para ele uma oferta. Quer algo que te satisfaça agora? Quero. Então me dá o que você tem de mais precioso, a tua primogenitura. Irmão, não existe lógica para isso. Você vai dizer: meu Deus, que absurdo! Não existe lógica para isso. Como que pode trocar o que é para sempre por algo que é temporário? Me diga você, que tem coragem de trair a sua família. Me diga você,
que troca uma esposa por 15 minutos de sexo? Me diga você que troca uma carreira por conta de R$1.000. Me diga você. Sabe, a gente precisa refletir sobre isso. É as nossas decisões. E todos os dias tem alguém trocando o que é eterno por aquilo que é passageiro. Todos os dias tem gente trocando o que vale a pena por aquilo que é trivial. Trocando uma vida inteira por minutos. Eu preciso ser muito direto com você, meu lindo. Todas as vezes que alguma coisa está para acontecer, tenha certeza, Deus vai te avisar. E sabe como eu sei? Porque acontece comigo. E eu pensava por um momento da vida que era só comigo. Não que eu seja melhor, mas eu pensava, poxa, Deus está cuidando de mim. Mas Deus está cuidando sempre de todos nós. Deus sempre avisa. Uma coisa você pode ter ciência, a Bíblia diz: não vos sobrevém tentação a qual o Senhor não produz o escape. Sempre terá plano B, sempre terá uma alternativa, sempre terá uma rota de fuga. Eu sentei com um amigo que tomou uma decisão que arrebentou com a vida dele por agora. E eu disse para ele: eu sei o que você está dizendo. Eu já tive oportunidades semelhantes, mas todas as vezes Deus me avisou primeiro. Eu estava querendo dizer para ele: puxa, eu acho que Deus não te avisou. E ele olhou para mim e disse: não, Dave, Deus falou comigo. Deus me avisou. Deus sempre avisa. A vida sempre dá sinais do que a gente precisa resolver. Eu vou ser bem prático com você, sabe? Nós queremos espiritualizar tudo, mas tem coisas que é só matemática mesmo. É só colocar no papel, é só ser inteligente um pouquinho, só. Bem pouquinho, não precisa muito não. É só colocar no papel. Na vida é muito simples, é prós e contras. Pronto. Você vai tomar uma decisão, faz a lista. A lista dos prós e as listas do contra. É simples. A gente diz: Senhor, manda um raio do céu. E o raio está no caderno teu. É só você ver ali que o contra dá 10 vezes mais do que o pró. Mas você está numa vírgula e está esquecendo da história inteira. E essa é a loucura de tudo, sabe? Todos os dias famílias se destroem, casamentos acabam, carreiras se acabam, vidas são despedaçadas por conta disso. Não colocou na frente dos olhos. É simples. Vou fazer tal coisa. Qual é o pró? Qual é o contra? O problema é que a gente vive como se a vida não tivesse sequência. Como se fosse as séries que a gente assiste no Netflix, que tem séries que são assim, que a gente começa o capítulo e a história se resolve sempre naquele episódio, aí no outro já é outra história. Não, a vida não é assim. A vida é uma história só dividida em vários episódios. O que você faz hoje vai voltar no episódio 47 atrás de você. O que você faz agora no episódio 93 vai bater na tua porta. Ou daqui 9 meses. Eu conheço gente, irmão, que do nada apareceu uma mulher na casa dele, dizendo: lembra quando você tinha 16 anos? Irmão, ele estava com 30. Lembra que a gente foi no cinema? E depois do cinema a gente foi fazer filme? E aí, pois é, tive filho. Tá aqui, ó, 15 anos. É seu. Chegou no episódio 180, irmão, da vida dele. Ele tinha esquecido, tinha 16 anos, mas da vida é assim. O que você faz agora reflete amanhã. A gente tem que tomar as decisões da nossa vida sempre pensando a longo prazo, não a curto prazo. Nós temos que olhar para a nossa história sempre pensando: o que isso vai impactar na minha vida amanhã? Isso tem mudado a minha vida de uma forma radical. Eu não faço nada que me tire a paz a longo prazo. Se for desafiador, tem que ser rápido. Se me comprometer, tem que ser rápido, porque se for longo, eu não quero mais. Prós e contras. Se eu tiver que fazer algo diferente do que eu estou fazendo, sendo que aquilo que estou fazendo é o que Deus deseja, eu não quero. Prós e contras. Se me tirar de casa mais os dias que eu planejei com a minha família e com os meus filhos, eu não quero. Prós e contras. Princípios que são inegociáveis. Se bateu num princípio, eu não quero. Contra, não vai.
Essa é a coisa da vida, é tão lógico. E a gente todo dia está tomando decisões erradas, ou está tentando se decidir baseado em sinais que a gente quer. E esse é o problema, porque quando a gente vive baseado em sinais, a gente começa a escolher os sinais que são positivos e negativos. A gente fala: Deus, fala comigo, Senhor. Aí um carro bateu, você fala assim: olha só, Deus está falando comigo. Não, irmão, só bateu o carro mesmo. Aí você fala: nossa, o ônibus atrasou. Você fala assim: olha só, esse é o recado de Deus. Não é. Eu preciso que você entenda. Quando Deus quer falar, você vai ter a certeza, não vai ficar criando estratégias de pensamento para dizer o que Deus está falando. Entende? É simples. É primogenitura. O que você tem de mais importante na vida? Primogenitura. Mas eu estou com fome. Mas a fome passa. Mas dá para você fazer a tua própria comida. Se esforça um pouquinho mais e cozinha para você. Não perde o que é para sempre por algo que é trivial. Irmão, isso aqui é para a vida. Chegar para um homem que está prestes a fazer ou cometer um crime, um adultério, e chega e diz para ele, mostra a foto dos filhos dele, diz assim: ó, é isso aqui que você vai perder. É pegar e mostrar para ele a foto da esposa de quando ele não tinha nada, e dizer: ó, tá aqui, era essa mulher que estava com você. É pegar a esposa que está quase cometendo isso contra um casamento e mostrar os filhos dela e dizer: é isso que você está traindo, não é só um homem. É pegar a foto do casamento e dizer: essa aqui é a decisão que você tomou. Só que nem tudo na vida são flores, irmão, e nem sempre naquele momento vai ter, mas pode ter certeza, antes teve avisos. E é aqui que eu preciso chamar a sua atenção. Deus sempre fala, a gente tem que estar atinado às coisas. Eu tenho cada dia mais tido mais responsabilidade com algumas verdades que digo, e essa é uma delas. Quando a gente observa o Evangelho, quando a gente está baseado na palavra, a gente fica distante desses tropeços que destroem a nossa vida. Tem uma coisa, irmão, eu tinha 19 para 20 anos, eu tive um encontro com Jesus muito incrível. E quando eu digo incrível, é que foi muito avassalador para a minha vida, sabe? E eu orava muito, eu orava em montes toda hora, e eu estava buscando a Jesus sempre. E não é porque eu queria alguma coisa, eu só queria conhecer mais dele. E eu me lembro que uma vez eu fiz um propósito de oração, que eu saía da faculdade que eu estudava, ia para a igreja onde eu congregava, que era muito longe. Todos os dias da noite, 11 horas da noite, eu dobrava o meu joelhinho na igreja, e eu só dizia um negócio para Jesus: Jesus, eu quero te conhecer mais, Senhor, eu te amo. E era aquilo, não tinha mais nada do que isso. Não era eu pedindo uma casa, ou pedindo para um dia estar aqui falando para vocês. Não era só dizendo que eu amava Ele. Só que teve um dia que eu estava com um ninho que eu tinha na rodovia indo, e acendeu uma luz vermelha no painel. Eu era muito inocente, era muito jovem ainda, não entendia quase nada de carro, mesmo gostando muito. A luz vermelha acendeu e eu pensei: não deve ser nada. Olha que incrível, um perito. E na nossa vida é assim, igual. A gente está levando a nossa vida, de repente uma luz acende, e a gente diz: não deve ser nada. Sério? Que você vai ser tão imprudente e não vai parar para ver o que é? Pois é, irmão, eu falei: não deve ser nada, e continuei. E quando eu estava quase chegando, e o motor explodiu o negócio tudo. Explodiu, eu estacionei o carro, e aí eu estava espiritual, falei: eu vou orar aqui mesmo, tá tudo certo. E aí eu me lembro que tinha uma lua linda, eu estava com o papelzinho de oração aqui no bolso, os motivos de oração, que eu não gosto por causa do TDAH, para não esquecer. Eu nem sabia que isso é novo, é chique lá agora, né? TDAH. Aí eu li e tal. Daí meu pai chegou, estacionou o carro dele e falou: o que aconteceu? Tá tudo vazando embaixo? Eu falei: não sei. Aí meu pai fez essa pergunta: por um acaso acendeu alguma luz no painel? Ah, irmão, eu tinha orado, mas consegui mentir naquela hora. Falei: pai, acho que não. Ai, irmão, que coisa terrível, que eu fui pra mecânica com ele, com meu pai, no outro dia de manhã. E aí o cara perguntou: não acendeu nada no painel? Eu falei: não. Aí ele falou: então quer dizer que a luz do sensor deve ter queimado primeiro. Eu falei: pois é, se eu ver, que loucura. Irmão, a luz que tinha acendido era a luz do óleo.
Olha que coisa. Se eu parasse, não tinha que ter trocado o motor. O virabrequim estourou e quebrou o bloco embaixo e em cima. Acabou com o carro. Por conta do tonto que viu a luz acender e não teve coragem de parar. Alguns dias depois eu chamei o pai e falei assim: pai, preciso contar um negócio pra ti, pai. Sabe aquele dia do carro? Sei, filho. A luz. Tinha luz, pai, tinha luz. E era assim, pai, ó. Tinha uma bolinha, aí tinha um ponto de, como se fosse um parêntese, e um negócio assim, um ponto de exclamação no meio. Acendeu. Aí o pai falou: então... Que cena horrível, irmão. Meu pai olhando pra mim assim, eu envergonhado porque tive que sustentar na frente do mecânico, tive que sustentar na frente do guincho, sustentei na frente de todo mundo aquela mentira, e depois tive com meu pai que passou por mentiroso. Resumindo, a postura correta para quem não sabe o que é a luz é pare e ler o manual. Não é tão fácil. Por que a gente não faz? Deu problema? Ah, de novo, Nelsinho, me ajuda, Nelsinho. Deu problema, acendeu a luz. Vai pro manual, bebê. Tá aqui tudo que você precisa para viver. Tá aqui. Com quem eu devo casar? Tá aqui. Tá o nome dela? Não, mas tá o que ela tem que ser. Como ela deve ser. O homem está aqui. Irmão, e nós estamos lascados. Porque a Bíblia diz que a gente tem que amar as nossas esposas como Jesus amou a igreja. As irmãs aí, ó. Tem algo sobre vocês lá também, tá? Tem uma paradinha de submissão lá que as feministas piram. É, mas precisa ser homem não. Tá lá, bebê. Sou eu que tô inventando não é minha opinião. Tá aqui. Tá sobre o filho que você tem que ser. Tá sobre a mulher que você tem que ser, o marido que você tem que ser, o funcionário que tem que ser. Aquele desejo de atestado incontrolável do domingo à noite. Fala tudo aqui, fala sobre honestidade, fala sobre coração, fala sobre perdão, fala sobre amor, fala sobre tudo. Esse é o problema, a luz acende, a gente toca o pau. Por isso que a gente vive colhendo consequências terríveis, porque não paramos quando Deus mandou parar. Porque de verdade, lindo, é só você observar. Tudo que está dando errado está contra o que a palavra diz. Tudo. E tudo que está dando errado a Bíblia avisou antes. Billy Graham dizia que a Bíblia é o livro mais atual que o mundo pode conhecer. Ele é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ele é mais rápido, mais informativo. E eu caminho para um final, entendendo a postura certa, a prudência. A prudência e a sabedoria é o que muda a nossa vida. A mulher me perguntou ontem, lembra que eu falei sobre ansiedade? Ela me disse: como vai ser o teu futuro? E o meu futuro, para mim, não tem a ver com o palco, não tem a ver com projetos, tem a ver com a minha família. O que eu disse para ela foi: de uma coisa eu tenho certeza, e por isso eu vou batalhar. Meus filhos estarão comigo, e a minha esposa será a mesma mulher que quando...
Basicamente é uma coisa só: o meu Deus será o mesmo, minha esposa será a mesma e os meus filhos estarão comigo, porque o resto passa, fama passa, relevância passa, só uma coisa é longo prazo: quem está comigo todos os dias, e isso é o mais importante. Meu Deus, minha família. Meu Deus, minha família. E é isso, viver a longo prazo é: se afeta o que vale mais, não vale a pena. Se destrói o que é importante, não vale a pena. Não faz sentido. Escute bem, não faz sentido você trocar o que vai ser maravilhoso, extraordinário para uma vida inteira por aquilo que vai te dar prazer por poucos minutos. Não faz sentido você abandonar o que há de mais precioso por aquilo que é trivial e tem em qualquer esquina. Mas a vida é assim, você sempre vai poder escolher, e é a tua escolha que vai definir a tua história. Então, seja sábio. Não troque o que é eterno pelo que é passageiro. Não fira princípios. Não troque as prioridades por coisas triviais, e você vai ser feliz. Olha que coisa boa! Você vai ser feliz. Porque a Bíblia diz que feliz é o homem que acha sabedoria, feliz é o homem a qual o Senhor repreende, feliz é o homem cujo qual teme o Senhor. É isso, está aqui a felicidade. Não precisa bater em outras portas. Não está na casa maior, no carro novo, na casa nova, no terreno, no empreendimento, na empresa. Não, está aqui. Esaú desprezou. Isso é uma coisa importante. Quando você escolhe algo, automaticamente você está desprezando o outro lado. Entende? Escolher e desprezar. Não dá para escolher dois caminhos. Não dá para escolher dois senhores. Não dá para escolher duas famílias. Não dá para escolher duas estratégias de viver. Existe apenas uma. E é essa que deve entender e dominar o teu coração. Eu sonho com um dia, eu sei que é utópico, mas que as pessoas saibam fazer conta das decisões que tomam. Porque a grande parte delas, se colocasse na ponta do lápis, não faria sentido. Todo dia tem alguém me mandando uma mensagem dizendo que está endividado devendo para Jota. Todo dia. Irmão, se eu fosse fazer pix para todo mundo que pede, eu nunca mais ia viver. Eu ia só fazer pix todo dia. E sabe por quê? Fizeram dívidas que não precisavam. Pegaram dinheiro para comprar coisas que não eram importantes. Se trancaram porque tomaram decisões erradas. Só que aí não é só aí que acaba. Aí o casamento é afetado, os filhos são afetados, uma família fracassa, outra vem e fracassa. Olha que loucura. Mas aí tem o contrário. Aquele que toma a decisão correta, prudente, sábia, consegue quebrar o paradigma, consegue fazer algo novo. Se quem veio antes fracassou, você fez diferente, e a partir de você começa a dar certo. Os teus filhos colhem da tua decisão, a tua família vai colher a partir da tua plantação. As coisas mudam. A loucura é pensar o seguinte. Eu falava com a minha esposa esses dias, saber que os nossos filhos nunca viram a gente brigar. E olha que tem dia que nós fechamos o tempo, irmão, a nuvem negra desce, mas nós nunca deixamos eles verem. Nunca. Quando eu era garoto, o que eu mais via era isso. O pau torava. E eu ficava no meio indefeso, sem saber o que fazer. Meus filhos nunca viram. É eu que vou decidir. É a minha decisão. As luzes acenderam. Vai pro manual. O manual está dizendo como faz. Tem que obedecer, senão vai a luz estragar, acender e o motor vai fundir. E a culpa vai ser só de quem? Minha. Peguei um chinelo, peguei assim pro meu filho: o que é isso aqui? E eles falaram: chinelo. Eu falei: serve pra quê? Pra colocar no pé. Pra mim não era isso não, irmão. Chinelo voava na minha época.
Tirei o cinto, falei: para que serve isso aqui, filho? E ele disse: para segurar a calça. Para mim não, para mim era para fazer tatuagem. E fazer umas tatuagens bonitas, irmão. É a gente que escolhe. Se quem veio antes de você trocou a primogenitura, se quem veio antes de você tomou decisões erradas, você não precisa seguir a mesma linha. Pare tudo e recomece. Pare tudo e recomece. Ah, se você viver isso, lindo. Eu queria poder às vezes assim pegar a pessoa e falar assim: vem cá, tu vai fazer o que eu tô mandando, tu não vai fazer mais o que tu quer. Não dá. Recebi uma ligação ontem de uma pessoa desesperada por conta a vontade de fofocar que eu tenho, que tá tomando péssimas decisões. Eu falei pra pessoa: eu não tenho o que fazer. Se eu pudesse eu fazia, mas é a pessoa que tem que querer. Lindo, é você que é você só. Eu tô pregando, mas é você que decide o que faz. É você que decide o futuro da tua família. É você que decide o futuro dos teus filhos, se eles vão ser revoltados ou se eles vão ser filhos maravilhosos. É você. Não é ele que um belo dia decide ser um revoltado, é você que decidiu. Sabe, não é a sua esposa que um dia decidiu te deixar, não é vocês dois que decidiram juntos acontecer. Sempre tem sinal. Sempre tem sinal, sempre tem sinal. Na vida sempre tem sinal. Deus sempre manda os anjos dele para nos avisar. Deus sempre faz a gente ver. Sempre é a gente que fecha os olhos, a gente que não quer enxergar. Jacó roubou a primogenitura e Esaú perdeu para sempre. E esse é o problema. Tem coisas que a gente erra e dá para voltar atrás, mas tem coisas que não dá. Recebi a mensagem de uma pessoa hoje aqui, meu amigo. E partiu meu coração, porque não tem mais o que ele fazer. A vida já seguiu, as coisas já se desenharam diferente e agora perdeu. Acabou, o que sobra? A mesma história triste para o resto da vida. Triste, não é? Mas foi ele que decidiu. E quando ele estava decidindo, todo mundo estava falando: não faz isso, cara, tu vai destruir tudo, vai dar errado, pelo amor de Deus, cara, olha o que você está fazendo, acorda, pelo amor, não faz isso. Todo mundo estava dizendo, ei, é um penhasco, você vai cair. Caiu. Que Deus tenha misericórdia, que essa mensagem chegue para você agora, antes da decisão. Que essa mensagem chegue para você agora, antes de qualquer decisão que você vá tomar, para que a tua vida seja preservada. Há uns salmos na Bíblia que diz: olha que forte isso, porque saímos do esconderijo do Senhor, fomos alcançados pelas flechas. Olha isso, porque saí, as flechas me pegaram. Sabe o que significa? Se tivesse ficado, não tinha flecha nas costas. Se tivesse ouvido, não teria perdido. Se tivesse parado, refreado, não teria perdido. Então agora, lindo, dá tempo, em nome de Jesus. A luz acendeu, para. A luz acendeu, segura, vai para o manual, observa. Se tiver que pedir perdão, volta, pede perdão, conserta. Mas não continue com a luz acesa. Faça a luz parar de acender. Resolva o problema. É como o cinto que quando você entra no carro e ele fica apitando até você colocar. Coloca o cinto o mais rápido possível para o barulho parar, meu lindo, e você seguir a vida logo. Tome cuidado com as suas decisões. Jesus, obrigado pelo temor. Obrigado pela seriedade da tua palavra sobre nós, Jesus. O Senhor sempre está cuidando de tudo. O
Senhor sempre está olhando para nós, Jesus, sempre, sempre. E obrigado. Obrigado porque o Senhor vê coisas que a gente não enxerga, porque o Senhor observa movimentos que os nossos olhos carnais não veem. E obrigado, Jesus, porque as luzes acendem e a gente, Senhor, não vai ser negligente com elas, Senhor. Jesus, obrigado porque o Senhor é a luz que ilumina o nosso caminhar, que faz vermos as pedras que estão nos caminhos para chutá-las para longe. Obrigado, Senhor Jesus. Nós não vamos decidir de maneira imprudente, seremos sábios, Senhor, dá-nos sabedoria, em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo! Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados para aquele que é o único digno de receber. Nosso amado Jesus, aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Que alegria, essa é a última mensagem da série Extraordinário. A gente não combinou. Tudo que é combinado dá certo, né? Olha, essa é a última mensagem da série Extraordinário. Mas eu tenho uma boa notícia. Nessas horas do campeonato já deve ter outra série pronta, com coisas novas do Senhor vindo sobre você. Amém. É que eu pensei, a comemoração combina mais com a segunda parte do que com a primeira. Olha, a mensagem de agora é sobre a autoridade que a dor gera em você. Sabe, todo testemunho, antes de ser testemunho, é um resumo de dor. Mas quando vira testemunho, é um resumo de felicidade. Só que tem uma coisa: quando você é aprovado e você vence, na área que você vence, Deus te dá autoridade para ser uma referência para a vida de alguém, para ser uma ferramenta de cura para alguém, e para olhar nos olhos de alguma pessoa e dizer: eu já sei, porque já passei pelo mesmo lugar. Não quero que você fique feliz comigo. Eu quero declarar que um dia uma mulher estéril terá filhos, e para uma mulher que não consegue, ela vai dizer: eu sei o que você está passando, mas creio que o que Deus fez por mim, Ele também pode fazer por você. Não, vamos melhorar, vamos melhorar. Você vai dizer para alguém que está com o casamento destruído e o seu casamento foi restaurado pelo Senhor, e você vai olhar e vai dizer: eu sei pelo que você está passando, porque eu passei e estou aqui para te dizer: em Deus tudo pode ser restaurado, e em nome de Jesus vai acontecer com você também. Você quer mais algum exemplo? Você já pode dar um glória a Deus bem alto. Aleluia. Olha, é porque ninguém quer a dor, ninguém quer o sofrimento, ninguém quer processo, mas todo mundo quer o final. Todo mundo quer viver o que você vive, só não quer passar pelo que você passou. Bom,
A mensagem é essa. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Eu só vou te pedir um favor antes. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Ei, você já viu? A gente já é mais de 10 milhões de inscritos, meu amigo. Ei, o que quer dizer? Que falta pouquinho para levar alguém para Israel. E agora, ora pro YouTube mandar a placa logo. A placa chega, a gente sorteia. Março de 2025, você vai estar em Israel comigo, gravando uma série linda na beira da Galileia. Nossa, meu Deus, irmão, é você que vai? Você vê que a fé já diminuiu agora, na primeira vez. Continua crendo, não desiste. Vai que Deus quer levar você mesmo. Mas antes de Israel é Paulínia. E eu quero deixar registrado: muito obrigado pelo amor que vocês me receberam. Vamos para a mensagem de hoje. Segurar na mão de Deus. Eu vou abrir no telefone, porque a versão que tem aqui é um pouco mais clara para aquilo que eu quero falar. Carta de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 2. Diz o seguinte: meus irmãos, fiquem alegres quando vocês enfrentarem dificuldades. Vai me dar uma raiva, não dá? Como assim ficar feliz? O pau tá torando, confusão, tiroteio, bomba, guerra. Aí a Bíblia está dizendo: ei, fica feliz. Fica feliz. Fala alguém da perto de você: tá dando ruim. Fala pra ele: tá dando ruim. Fica feliz. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, para que a obra perfeita seja completa e não falte absolutamente nada. Esse é o BO da vida. Todo mundo, se pudesse escolher, escolheria uma vida sem BO. Sim ou não? O que a gente queria na vida? Olha, acorda, top, café na cama, ovos estrelados, bacon, café, não é verdade? Boletos, não existe boletos. Graças a Deus, os boletos, não sei o que aconteceram, sumiram todos. O banco, a gente abre, nossa, parece um CNPJ. A gente quer isso, não quer? Aí a nossa esposa nunca desbarrancou nada, firme como a rocha. É verdade, né? O homem, a esposa, olha, não tem barriga. Que sonho. É o que a gente quer. O trabalho, se a gente quiser, vai. Se não quiser, não precisa. Relaxa. Testado para ir pro resort, para ir pro spa. Ai, que vida boa. À noite, você deita, acorda só no outro dia. Não tem nem gases noturnos.
não fica doente. Nossa, os dentes branquinhos, cabelo não cai, o olho de todo mundo é da mesma cor. Irmão, a vida não é assim, a vida é complicada. Só que a gente olha para as pessoas que dão certo e desejamos aquela vida sempre assim. Todos nós temos alguém que nos espelhamos e a gente diz: eu quero ser igual a ela, sabe, eu quero viver exatamente o que essa pessoa vive. E aqui mora a dificuldade, porque para viver o que alguém vive, você tem que passar pelo que ela passa. Só existe uma forma de não precisar: quando você é herdeiro. Tem algum herdeiro aí? Vamos lá, vou perguntar de novo. Vou dar mais uma chance, porque se for no Enem, você... Tem algum herdeiro aí? Ai, meu Deus, que bonitinho vocês. Será que eu sou herdeiro? Mas meu pai deve para agiota também. Bom, a gente é herdeiro porque tem coisas que a gente nunca mais vai precisar pagar o preço, porque alguém já pagou no nosso lugar. De novo. A gente é herdeiro porque antes de a gente nascer, tudo que existe já era dele. Melhorar. A gente é herdeiro mesmo antes de ser gerado no ventre da nossa mãe, porque a Bíblia diz que antes de sermos gerados lá no ventre da mamãe, o Senhor já havia nos escolhido. Só falta agora o saldo, a casa, aí a gente vai, a faculdade que a gente vai ter que fazer, falta a esposa, meu Deus, como que eu vou achar? Falta o marido, falta os filhos, falta agora, meu Deus, agora, meu Senhor do céu, agora falta bastante coisa. Minha herança me dá acesso? Dá, só que para tudo você tem que entender o valor das coisas, sabe? O maior problema nosso é querer viver sem o valor adequado. E o segundo maior dificuldade nossa é tentar aprender nos dias difíceis, tirar lições valiosas. Quando a gente olha para a Bíblia, você percebe que algumas coisas são comuns a todas as histórias. Todas elas carregam a mesma realidade da história. E qual é? Ninguém saiu do ponto A para o ponto B direto. Todo mundo ou ficou no deserto, ou ficou no campo, ou ficou abandonado, ou foi provado de maneira absurda. Basta você ver, todo mundo queria ter o dinheiro de Jó, mas ninguém queria perder o que Jó perdeu. Todo mundo queria viver a vida de José, mas ninguém quer ser escravo. Não, ninguém quer. Todo mundo quer ter a vida de Davi, mas ninguém quer ser esquecido pelo próprio pai no pasto. Todo mundo quer ter a vida de alguém que deu certo, mas ninguém tem noção das dores de todos os processos que foram vividos. E aqui mora um negócio, que se eu entendo que o meio entre o A e o B é uma forma de Deus me treinar, capacitar e gerar autoridade em mim, eu aprendo que dá para olhar para a adversidade carregado de esperança. Sabe, eu não sei se você percebe, mas hoje o mundo está cheio de especialistas, já viu? Você já viu gente ensinando os outros a ficar rico? Eu tenho uma dor.
Sabe o que é a corrida do rico? É a corrida mais tosca que existe. Porque você pode se achar a última bolacha do deserto, da Coca-Cola do deserto, a bolacha em outro lugar. Sempre vai ter alguém que vai bater de mão aberta em você. Você sabia disso? Vai ter um dia que você vai pensar: nossa, eu sou rico. Aí, nossa, você vai ver que você é tadinho de você. Ai, minha casa é grande. Aí aparece o tal da Virgínia, o Zé Felipe, que construiu um resort para morar em 4 pessoas. Aí você fica assim: Senhor, como eu sou pobre. Só que coitado do Zé Felipe. Casou um cara lá da Índia, que só de relógio dá para comprar 10 casas do Zé Felipe. Oh, coitado. Aí o cara cheio de relógio diz: nossa, como eu sou rico. Aí o dono da Louis Vuitton diz: oi, bebê, tudo bem? Aí o dono da Louis Vuitton diz: nossa. Irmão, você entende? Nunca acaba. Se você corre pelo motivo errado, o resultado nunca vai te satisfazer, porque você vai ser a vida toda insatisfeito, a vida toda ingrato, porque você nunca vai ser feliz com o que você tem. A questão é: quanto maior os níveis que você deseja acessar, mais dor no processo você vai ter. Isso é normal. A questão é que a dor, ela precisa ser em nós pedagógica. E quando você observa que a dor é pedagógica, você entende que quem não é, não pode ensinar a ser alguém. Se você venceu algo, você tem autoridade para falar. Se você não venceu, você pode até falar, mas ninguém vai acreditar em você. É por isso que eu amo o Evangelho, porque ninguém chegou cru em lugar nenhum. Todo mundo que Deus levou, chegou preparado com autoridade. Porque a autoridade é o que nos reveste para viver a vontade de Deus de verdade. Então, se você pede autoridade, Deus diz: processo. Se você diz: Deus, eu quero ir, Deus diz: você está disposto a viver? Entende? Olha, quando você entende isso, você começa a ter medo de sonhar algumas coisas. eu vou ser bem sincero com você. É bem mais fácil ter uma vida medíocre. É bem mais leve. Lindo. Não deseje ter seguidor. Não deseje. Isso é um BO gigante. Você não vai poder fazer mais nada em paz na sua vida. Sempre vai ter alguém julgando e criticando você. Não adianta, melhor não. Lindo, não queira ter muito dinheiro. Sempre vai ter um parente ligando para você para contar uma história triste. E alguém que não sabe de nada dizendo: ó, que vergonha, podia ajudar e não ajuda. Irmão, não queira trabalhar num lugar incrível. Vai ter um monte de gente te enchendo a paciência para ver se você consegue colocar ele no mesmo lugar. Sabe de uma coisa? Deixa pra lá esse negócio de prosperar na terra. Deixa esse negócio de... Não é nem bom ser muito espiritual, e sempre vai ter alguém pedindo oração para você. Você entende que tudo tem um preço a se pagar, antes e depois. E são essas histórias que não contam pra gente. Sabe, é isso que ninguém fala o que acontece antes e nem fala o que acontece depois. As pessoas criam um método de como chegar até, mas ninguém diz o que de verdade acontece antes e o que acontece depois. E aqui, lindo, eu paraliso para dizer: Jesus, eu não quero viver dores que não valham a pena. Eu não quero viver processos que não estão conectados com a tua vontade. Eu não quero viver aquilo que o Senhor não tem para mim. Porque a maioria das nossas dores não foram dores que o processo de Deus causou em nós, mas foram as nossas decisões precipitadas que nos causaram. Sabe,
Hoje tem gente desesperada dizendo: Deus, o meu casamento. Mas não foi Deus que mandou, foi você que escolheu. Entende? Então tem dores que são processos que Deus nos coloca, e existem dores que são processos que a gente atrai. Se eu abrir o meu Instagram agora, tem lindo, glória a Deus, que coisa linda, Deus falou comigo. Pix, 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 pix. Mundo de verdade. Eu recebi uma mensagem hoje, eu abri sem querer. E eu vi a mensagem das pessoas: nossa, eu preciso de 6 mil reais para pagar uma conta que está atrasado, e que se eu não pagar, eu vou ser despejado da minha casa. Você fica comovido com essa história, sim ou não? Eu também fico. Sou um ser humano. Mas daí eu arrasto para cima. Nós estamos em agosto. Julho era outra dívida. Dezembro de 23 era outra dívida. Agora eu nunca vou saber se é verdade, se de verdade essa dívida existe, ou se é alguém que simplesmente é escrava das decisões erradas que toma. Tem gente que é profissional em separar, pode casar com a pessoa mais perfeita do mundo, ela vai divorciar. Tem gente que é profissional em quebrar, pode entrar todo o dinheiro do mundo na mão dela, ela vai conseguir ficar sem nada. Tem gente que gosta de dar errado. Tem gente que faz de tudo, parece que atrai isso para ela. Eu vi isso acontecer. Gente que as dívidas foram perdoadas e voltaram ainda maiores. Sabe, pessoas que o casamento foi restaurado e ele caiu no mesmo pecado de novo. Vidas que foram transformadas e voltou para o mesmo buraco que estava no mesmo lugar, sabe? Isso é loucura. Ou seja, quem passa pela dor e não aprende com ela, está fadado a viver a mesma dor em breve. Você não entendeu, eu vou melhorar. Lindo. Quem passa pelas dores da vida e não aprende com elas, quanto menos esperar, vai estar padecendo pelos mesmos males, porque não aprendeu da primeira vez, e talvez não aprenda na segunda, talvez não aprenda na terceira. Então, lindo, não tente ensinar nada para ninguém enquanto você é aprovado. Espere ser aprovado, e quando aprovado, saiba, Deus te dá autoridade para ser cura na vida de alguém aonde você foi ferido. Sabe, tá cheio de gente doente querendo curar os outros. Meu Deus, tá cheio de gente, cheio de problema escondido, tentando falar para os outros qual é o modelo ideal de família. Tá cheio de gente sem dinheiro ensinando os outros a ser rico, cheio de gente desequilibrada ensinando os outros a serem equilibrados, cheio de gente achando que pode tudo, mas na verdade não possuem autoridade nenhuma. E aqui, lindo, é uma coisa que a Bíblia ensina muito bem. Tudo o que Jesus falou, Ele viveu na pele. Toda a autoridade de Jesus está porque o que Ele falou no começo aconteceu tudo como Ele havia dito. Tudo o que Ele falou aconteceu. Ou seja, a autoridade de Jesus está conectada à cruz que Ele carregou, mas está conectada ao terceiro dia que Ele ressuscitou. A autoridade de Jesus está conectada em todos os pontos, porque tudo o que Ele disse, Ele fez. Ele amou sem limites. Ele entregou a vida conforme prometido foi no começo da história. Ou seja, para que você tenha autoridade na terra, antes de qualquer coisa, viva os processos de maneira completa. Cumpre todos os requisitos, para que então você se levante como um farol na nossa geração. Porque o que mais nós precisamos no nosso tempo são referências verdadeiras, e o que a gente menos tem são referências verdadeiras. São prédios construídos sem fundamento, são realidades falsas. Você não tem noção do que eu lido no privado no meu Instagram. Você ia ficar desesperado com a quantidade de gente que vende felicidade e está cheio de depressão dentro de casa. Você não tem noção.
você não tem a noção do que é a verdade das pessoas. Sabe? Quando você descobre que no fim todo mundo é igual, que não importa quando você tem na conta, que se um diagnóstico chegar para você, a mesma lágrima que cai do teu olho cai no homem mais rico do mundo. Você pode comprar tudo nessa vida, você não pode comprar só tempo. Então, lindo, quem perde tempo vive a mesma equação do que todo mundo vive. E essa é a parada que a gente precisa acordar. O que eu quero para o meu futuro? Senhor, eu quero viver a tua vontade, e eu quero que as pessoas olhem para mim e, como o apóstolo Paulo disse, eu possa dizer: ei, olha para mim que eu estou seguindo ele, confia no que eu te digo, porque eu sei do que eu estou falando. Essa é a parada. Eu quero viver exatamente tudo que Deus tem para mim, porque, não sei se você percebe, só tem autoridade quem tem história. Não existe autoridade sem história. Faleceu hoje o Silvio Santos. Sabe, ele faleceu. E olha o que está acontecendo hoje. Todo mundo está falando da mesma coisa. Ele vai deixar saudades. O domingo sem a voz dele nunca mais será a mesma coisa. Observa. As pessoas das emissoras concorrentes estão lá dizendo agora ao vivo: ele foi um dos maiores comunicadores da televisão brasileira. Essa caixa mágica que chamamos de televisão só é o que é por conta desse homem. Ou seja, meu lindo, não adianta você hypar na internet se você não tem a história que esse homem construiu. Mais importante do que os números que você carrega é a história que está por trás de todas as coisas. Porque o dia que você for, não serão os seus resultados, serão as suas histórias, e é elas que defenderão os seus resultados. Entende? Nós não sentimos falta dos famosos, nós sentimos falta dos relevantes, de quem fez algo que genuinamente influenciou no seu tempo. Mas só é possível fazer quando processos são respeitados. Sabe, não dá para comprar esse tipo de coisa. Você não compra esse prestígio, você não consegue. Eu conheço pessoas que pagam alto valor para ser famoso. Que dó. Nossa, que dó. Eu vejo lá os seguidores crescendo, mas não tem relevância nenhuma. Eu vejo gente mostrando dinheiro para todo mundo, mas ninguém respeita de verdade o que a pessoa tem, porque todo mundo duvida a fonte de onde saiu. Você percebe que uma vida sem autoridade não tem sentido nenhum? A coisa mais importante é quando você olha para Jesus e diz: Senhor, Tu és o meu modelo perfeito. Tu és a razão do porquê eu estou nessa terra. Então, Jesus, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. E a vida vai te trazer conflitos, que a partir do momento que você vence, vai te dar autoridade para ser cura na vida de alguém. E essa é a parte agradável da dor. É quando você consegue olhar para o caos de alguém e ver a luz no fim do túnel que ninguém enxerga. Eu vou falar melhor isso. Se você tem um problema no casamento hoje, se você está passando por dificuldade hoje, não desista, sabe? Ore até que você veja o Senhor agir ao teu favor. Faça o que for a tua parte, deixa Deus cumprir a palavra e fazer a parte dele. Mas no dia que você vencer, você vai perceber algo diferente. O problema que era grande para você enquanto você estava enfrentando, vai parecer pequeno na hora que você ver na vida dos outros. Porque a autoridade traz grandeza, e grandeza traz um olhar distinto sobre tudo. Por isso que quando você está com um problema, você precisa pedir conselho para a pessoa certa. Sabe, eu vi alguém falando esses dias: se você tem problema no casamento, não pergunte para sua amiga solteira, porque ela vai dizer: se eu fosse você, eu faria isso. Mas ela não é. Ela não sabe o que é ter um marido. Ela não sabe o que é dividir um creme dental. Ela não sabe as dores. E se ela não sabe as dores, ela não tem autoridade para falar sobre você. Entendeu?
Lindo, eu vou arrochar agora. Só tem autoridade para falar de vida com Deus com você quem tem vida com Deus no secreto. Só tem autoridade para falar de casamento com você quem já venceu as provas difíceis da vida e permaneceu sendo um homem justo e honesto. A mulher permaneceu no mesmo lugar, entenda. Só tem autoridade para falar de finanças com você quem já venceu os obstáculos da vida e permaneceu de pé. Porque de verdade, chega de ouvir quem não tem autoridade tentando ensinar os outros a fazer o que eles não conseguiram fazer ainda. A autoridade é importante e só é gerada nas dores da história. Quem não viveu história não tem autoridade para te ensinar a viver. E se você entender isso, você vai liberar o teu coração de vozes desnecessárias, vai parar de olhar para pontes que não te levam a lugar nenhum, para olhar para Jesus. E a partir de Jesus, o Senhor te dará essas pessoas. Quando preciso de algumas coisas específicas, eu sei para quem eu ligo. E essa é a melhor parte da vida, sabe? Porque sempre tem alguém que sabe melhor do que você sobre uma coisa que você está perdido. Eu tenho um amigo que essa semana eu achei que eu tinha tido uma ideia genial. E aí eu liguei para ele, falei: meu amigo, o que você acha dessa ideia? E ele é um homem muito inteligente, muito sábio. Ele fez eu parecer primeiro que eu não era tão burro. E depois ele me disse algo. Ele falou: se eu fosse você, eu faria diferente. Daí eu perguntei: o que você faria? Aí ele disse: olha, eu faria assim, assim, assim. Aí eu tô assim. Olha o que eu ia fazer. Aí ele tá falando: não, faz assim. Aí eu perguntei para ele: cara, como que você sabe disso? Ele falou: porque eu passei por tudo isso. Não, você não pegou, vou dizer de novo. Ele falou: eu passei por tudo isso. Eu já vi essa história de frente para trás, de trás para frente. Eu já passei por isso. Então, lindo, eu tô te dando a faca e o queijo. Você não precisa passar pelas dores que eu passei para viver o que eu vivo. Basta você entender que existem caminhos mais práticos e que não precisam das mesmas dores de alguém que não tem a informação certa. Entende? Se fosse você, procuraria mentores de verdade. Sabe? Não, eu vou melhorar, lindo. Se eu fosse você, eu teria mentores de verdade. Não pessoas que ensinam aquilo que não vivem, mas pessoas que foram experimentadas pela vida, venceram as provações mais difíceis e hoje estão de pé e podem dizer para você: eu sei o que você está passando, porque eu já passei e venci. E essas pessoas conectadas à nossa história aceleram anos de dor da nossa vida que são desnecessários, porque já conhecem os buracos do caminho, sabem os obstáculos da história e dizem para você exatamente: agora é a direita, agora é a esquerda, agora segue em frente, acelera, freia, para, continua. E são essas vozes que devem acessar o nosso coração. E pode ter certeza, todas essas pessoas é Deus que coloca na nossa vida. Elas não chegam por acaso, elas chegam na hora certa. Só que se você for durinho de coração, você não vai ouvir. Sabe? Termino dizendo algo para você que para mim é extremamente importante. Eu não sei o que você pensa sobre, nem se você vai concordar, mas os mais velhos normalmente estão certos. Vamos honrar mais os nossos pais. Vamos honrar mais os nossos avós. Vamos honrar mais. Talvez eles não falem tão bonito como a gente gostaria, mas eles estão certos na maioria das coisas que falam. Talvez o português não é o melhor, mas a verdade que eles carregam é muito verdadeira. Sabe, é melhor ouvir quem já passou por tudo do que tentar acreditar em quem não viveu nada.
O melhor conselho sempre vem do vaso mais experimentado pela vida. Então, lindo, a gente não pode desprezar o conselho dos que chegaram antes. A gente precisa deles. Eu prefiro ouvir o meu vô, que tem quase 80 anos, que o português dele não é o melhor, me dar um conselho sobre a vida, do que alguém que tem muito dinheiro, mas não viveu absolutamente nada ainda na história. Porque as marcas é que dão a autoridade. Então, lindo, em toda área que você for ferido e vencer, Deus te dará autoridade para ser cura na vida de alguém. Em todas as áreas que você for provado e ao final aprovado, você será usado na vida de alguém para acelerar a história e trazer velocidade como nunca antes. Porque quem já tropeçou em buraco, grita pro outro: cuidado que na frente eu já passei por aí, tem um buraco que você pode cair. Até rimou. Gostou, lindo? Então, para com as referências que você trouxe para você. Reseta tudo. Eu estou bem preocupado nesse tempo. Muita gente ensinando coisas que não viveram, e o final disso pode ser muito trágico. Existe um modelo perfeito que é Jesus. Enquanto você não achar alguém digno disso na terra, olhe só para Ele, que não tem como dar errado. Basicamente, é isso. Só pode falar de milagre quem já viveu um. Entende? Só pode falar de cura quem já viveu um milagre de cura. Só pode falar de qualquer coisa que você deseja se você já foi provado e aprovado. E aí, lindo, seja feliz para ajudar alguém, mas não tente antes de você vencer. Amém. Jesus, obrigado. Obrigado porque foi tudo perfeito. Nada deu errado, Jesus, porque o Senhor estava junto com a gente. Obrigado, Jesus, por cada dor que passamos, por cada provação que a história nos traz. E Jesus, nos ensina a vencer todas elas. Nos ensina, Pai, porque Jesus, nós precisamos de você. Mas precisamos de pessoas sábias ao nosso lado, gente que já foi experimentado, até que um dia sejamos essa pessoa na vida de alguém. Mas não antes de respeitar as fases, não antes de vencer todas as provações. Jesus, nos dá esse lugar. Nós queremos ser esse farol no meio da nossa geração, e queremos encontrar esses faróis também, Jesus. Porque que graça teria se não fosse difícil? Porque se fosse fácil, não teria o mesmo valor, Jesus. Então, Pai, nós queremos viver tudo exatamente como o Senhor planejou. Mesmo que seja difícil, mesmo que pareça impossível, cremos, nós vamos vencer. Em nome de Jesus.